pessoal. Eu me chamo Caetano, estou no sexto semestre de Medicina da Faculdade Federal do Ceará. Isso é um projeto totalmente experimental. Eu dei essa aula na liga que eu faço parte, na Liga Acadêmica de Psiquiatria. E como o conhecimento ele vai se perder com o tempo, eu queria gravar para no futuro eu mesmo conseguir estudar sobre, né? Isso aqui é só uma introdução bem inicial dos antipsicóticos. Tem até uma parte muito importante do Estalo que eu não falo, que é como trocar um antipsicótico por outro, tanto da mesma classe quanto de classes diferentes. Na apresentação eu comecei primeiro falando do mais geral, que os antipsicóticos eles podem ser utilizados em episódios psicóticos gerais, na psicose crônica, que é a esquizofrenia, no transtorno afetivo bipolar, na depressão, na ansiedade, no transtorno de espectro autista, déficit intelectual e muitos outros. Tanto ele pode ser utilizado como antipsicótico na depressão com sintomas psicóticos, como ele pode ser utilizado como um antidepressivo. Não unicamente, né? Mas ele pode estar associado a um antidepressivo, potencializando a ação antidepressiva do tratamento farmacológico. Coloquei tudo isso porque, assim como a classe antidepressivos, a classe antipsicóticos também está no debate de se deveria ter esse nome, porque esse nome ele carrega um peso muito grande, que é o peso de antipsicótico. Então, o paciente ele talvez precise tomar risperidona para dormir, mas ele, ou talvez até para um controle de humor, de depressão, ou até mesmo como antipsicótico, para prevenir episódios psicóticos. E o remédio que é passado para ele não é um antagonista de D2, é um antipsicótico, então tem um peso maior, seria mesmo esse nome mais adequado para dar, enfim. Então, nos outros slides eu vou falar um pouco mais das duas classes principais de antipsicóticos, que são os típicos e os atípicos, um pouco da ação terapêutica ao farmacológico e efeitos colaterais. Começando com os antipsicóticos típicos, também tidos como primeira geração e convencionais. Eles surgiram muito por acaso, no Stahl diz que foi em 1950. Essa capacitação eu baseei muito no livro do Stahl, na última edição. A última mesmo, a mais recente, que a capinha é roxa. Enfim, eles descobriram um antipsicótico quando o medicamento clorpromazina, que também tem o nome comercial de Amplictil, descobri isso no estágio, em que os residentes falavam, não, para passar Amplictil, ele toma Amplictil, cara, esse medicamento eu nunca vou falar. Mas é a clorpromazina, que era utilizada como antialérgico, porque ela é um antihistamínico, em doses baixas, mas que em doses altas, ela estava atuando como antagonista de D2, que foi descoberto só depois, sendo que em altas doses, ela estava tendo um efeito antipsicótico. Aí eles, o que é que esse medicamento tem que está ajudando na psicose dos pacientes? Aí foi descoberto que é o antagonismo de D2, que é o receptor de dopamina. E esses são 3 exemplos de antipsicóticos. Existem vários outros, mas esses são os que eu, pelo menos, mais escuto no estágio de emergência psiquiátrica no Hospital Mental de Messejana, que é a clorpromazina, é um antipsicótico de baixa potência. Vou explicar melhor esse negócio de alta potência e baixa potência no próximo slide. O haloperidol, também chamado de Aldol, que é de alta potência. Aldol é muito comentado. Quando eles falarem Aldol decanoato, que é de depósito, ou HF é Aldol e Fenergan, que é haloperidol e Fenergan. No caso, um antipsicótico e um antihistamínico, esse aqui mais para sedação e o outro mais para ser antipsicótico mesmo. E a sulpirida. Pronto. Existem, além da grande divisão entre antipsicóticos típicos e antipsicóticos atípicos, dentro dos típicos tem alta potência e baixa potência. Alta potência é exatamente aquele antipsicótico que você dá baixas doses e ele já tem um efeito antipsicótico.
como, por exemplo, o Aldol. Em contrapartida, ele, ao ser administrado em baixa dose, tendo efeito antipsicótico, é muito mais provável que ele dê efeitos adversos, como sintomas extrapiramidais. Já os de baixa potência, como a clorpromazina, você tem que dar em altas doses, mas tem um risco menor de efeitos adversos, como os sintomas extrapiramidais. Aí eu coloquei essas duas imagens para exemplificar um detalhezinho que acaba dando sabor a esse conteúdo. A gente acha que os antipsicóticos típicos, eles são bem simples, né? Que é só um fármaco que tem um receptor de D2, tem algo que vai se ligar ao receptor D2. Mas, nos antipsicóticos tem muito mais que isso. Dentre tudo que pode ter, tudo que tem, existem também sítios para se ligar com receptores muscarínicos 1. Lembrar que muscarínicos é aquele de acetilcolina, do sistema colinérgico, né? E histamina 1, receptor de histamina 1, que é exatamente nos sistemas em que a histamina atua, e é muito conhecido por dar sintomas como sedação, já o muscarínico como constipação, boca seca. Digo isso por quê? Porque, como tá nesse slide, os de alta potência, eles têm a tendência de causar mais CEP, que são os sintomas extrapiramidais. Vocês devem estar lembrando que é acatisia, distonia, discinesia, enquanto que os de baixa potência é mais provável que eles causem sintomas colinérgicos e histamínicos. Eles podem causar CEP? Podem causar CEP, mas dentre os efeitos adversos que eles causam, é mais provável que eles causem sintomas colinérgicos e histamínicos. Essa é a imagem do Stahl, que ele fala exatamente como ocorre isso. No caso aqui, o receptor muscarínico está se ligando a parte que se liga ao receptor muscarínico 1 está fazendo sua ligação, e isso está levando a ações colinérgicas, né? Que leva a constipação, sonolência, boca seca. Sonolência é bem mais histamínico, mas também pode ter pelo receptor M1. Visão embaçada, enfim. Quando a gente pensar em antipsicóticos, eu gostei de uma analogia de pensar assim, existem 4 vias. As 2 primeiras, elas têm a ver com o paciente psicótico sem tratamento. Assim, o que é que ele vai ter independente de onde ele vem, independente do tratamento que ele esteja fazendo. Pronto, são essas 2 primeiras vias. As outras 2, elas dependem do tratamento farmacológico. Então, eu tenho que saber delas porque elas vão ser influenciadas pela minha terapêutica. Então, vamos começar. A primeira via é qualquer paciente, esteja ele em tratamento ou esteja ele sem tratamento farmacológico, ele vai ter essa característica, que é a via mesolímbica. O que acontece? Como é que está essa via? Essa via está hiperativa no paciente com esquizofrenia. Essa hiperatividade é responsável pelos sintomas positivos. Lembrar que sintomas positivos e negativos da esquizofrenia são aqueles que somam ou que diminuem. Por exemplo, o paciente que está tendo alucinação, delírio, ele está com sintomas positivos. Quais são os sintomas negativos? Anedonia, falta de prazer, avolia, falta de vontade, de ação, abulia, falta de apetite. Então, isso são sintomas negativos. E sintomas positivos são alucinações, delírio, comportamento desorganizado, enfim. Então, essa primeira via, ela tem a ver com sintomas positivos. Ela está muito ativa no paciente esquizofrênico. Perfeito. O que é que o medicamento vai fazer? Ela está muito ativa. O medicamento vai lá, como ele é um antagonista de receptor, ele se liga a esses receptores e bloqueia. Então, ao invés de continuar muito ativa, ela vai reduzir a sua atividade, então ela vai para o normal, e isso vai reduzir os sintomas positivos, porque os sintomas positivos ocorriam pela hiperatividade, já não tem mais hiperatividade devido ao antagonismo de D2 do fármaco, aí ela passa a ficar normal, pronto, show. Meu paciente agora tomou o remédio, foi quase instantâneo, já não tem mais delírio e alucinação, certo? Mas o paciente
quando ele não é tratado, né, ele não tem só sintomas positivos, ele também tem sintomas negativos. E são esses sintomas negativos, como a avolia, a anedonia, a bulia, enfim, mutismo. A segunda via, lembrando, a primeira tem a ver com o paciente, a segunda também tem a ver com o paciente, independente do alvo farmacológico, da terapêutica que você escolher. Se a primeira tinha a ver com sintomas positivos, a segunda tem a ver com sintomas negativos, que é a via mesocortical. Na esquizofrenia, diferente da primeira via que estava hiperativa, essa está hipoativa. Aí o que acontece? Nessa que está hipoativa, o medicamento é o mesmo. Ele é um antagonista de receptor. Então, ele vai diminuir ainda mais essa atividade na via mesolímbica. Então, ela já está hipoativa, causando os sintomas negativos. Aí ela vai ficar mais hipoativa, ou normal, ou mais hipoativa, piorando os sintomas negativos. O que é que eu quero dizer? Isso que é exatamente mostrando quais são os locais. Ó, à esquerda tem o local da via mesocortical ventrolateral, dorsolateral, e na foto direita tem dorso medial. É só a localização de onde estão os centros dessa mesma via, né? Que é responsável, quando ela era para estar normal, aí o paciente tem esquizofrenia, então ela vai estar hipoativa. Com o tratamento farmacológico que melhora sintomas positivos, essa via vai entrar em maior hipoatividade. Ou ela vai permanecer hipoativa, o que estava normal para o paciente com esquizofrenia, ou ela vai ficar ainda mais hipoativa, piorando os sintomas negativos. Perfeito. Agora, pronto. O que eu falei agora vai ser influenciado independente de estar tomando remédio ou não. Ou seja, o paciente com esquizofrenia, mais uma vez, ele vai ter a via mesolímbica hiperativa, e isso leva principalmente aos sintomas positivos da esquizofrenia, e ele vai ter a via mesocortical hipoativa, o que caracteriza os sintomas negativos da esquizofrenia. Agora, os outros dois sintomas, eles vão ser afetados, as outras duas vias, elas vão ser afetadas, mas só por causa do fármaco. O paciente, se ele não tomasse o fármaco, ele não teria essa via alterada. Então, ela está normal na pessoa que só tem esquizofrenia, que não está tomando medicação. E que via é essa? Né? A primeira é a nigrostriatal, que ela tem muita relação com a doença de Parkinson. Então, você já imagina o que é que um desbalanço nela pode acarretar, né? Então, ela está normal em pacientes com esquizofrenia. Quando eles tomam um medicamento que vai antagonizar os receptores D2 nessa via, ou seja, vão antagonizar a estimulação dessa via, essa via passa a ser hipoativa. A hipoatividade dessa via, causada pelo fármaco, pelos antipsicóticos de primeira geração, leva ao que a gente conhece como sintomas extrapiramidais, que é exatamente a acatisia, distonia, hipertonia e discinesia tardia. Por exemplo, são aquele tremor fino, é a contração muscular dolorosa, é a inquietação. A discinesia tardia são movimentos involuntários rápidos, geralmente na face, como mexer a língua em volta da boca, ficar mastigando rapidamente. E não é algo que o paciente está fazendo conscientemente por querer. Ele está fazendo inconsciente devido a esse efeito, né? Em casos raríssimos, pode também levar a síndrome neuroléptica maligna. Tem alta mortalidade, mas é algo mais raro. E isso é afetado exclusivamente pelo fármaco. Pacientes com esquizofrenia teriam esses problemas se não tomassem um fármaco? Pela esquizofrenia, não. Eles poderiam ter por algumas outras comorbidades, mas pela esquizofrenia, não. Eles estão tendo esse efeito adverso por causa do antipsicótico. Aqui é a imagem do estalo, falando que ela estava normal, essa via, ó, na imagem de cima, ela estava normal,
E quando chegou na via de baixo, ela foi bloqueada e isso levou aos sintomas extrapiramidais. Extrapiramidal, é interessante contar, né? É só porque o espaço dessa via é o espaço tido na neuroanatomia como extrapiramidal. É por isso que são extrapiramidais. Coisas da anatomia, né? Isso aqui é explicando um pouco da discinesia tardia. A discinesia tardia, ela ocorre por uma suprarregulação. Tá tudo normal, tomei o antipsicótico foi nos meus receptores e bloqueou os receptores D2. Com isso, levou aos sintomas extrapiramidais clássicos. Contudo, a fim de regular essa ação que está acontecendo, o meu neurônio ele pode sintetizar mais receptores e colocar para fora. Sendo que quando ele coloca mais receptores, isso leva a uma suprarregulação, que é o que causa a discinesia tardia. Por último, a última via é a túbero-infundibular. Ela está responsável pela regulação da prolactina. A dopamina, ela vai se conectar ao receptor D2 e vai dizer, tem muita prolactina sendo produzida, vamos segurar a produção de prolactina. Ou ela não vai se conectar e vai continuar produzindo prolactina. O que acontece? Nessa via vai ter um antagonista de D2. Então, ele vai chegar lá onde a dopamina avisa que vamos parar de produzir prolactina e ele vai ficar lá e prender. Então, a produção de prolactina não vai ser regulada, vai ser liberada. Pode produzir, que a gente, até agora a dopamina não avisou. Se ela não avisou que precisa parar com a produção de prolactina, pode produzir. Então, leva a um estado de hiperprolactinemia, que resulta em galactorreia, amenorreia, alterações ósseas e outros. Outro ponto para adicionar naquela primeira discussão do primeiro slide. Alguns desses medicamentos, eles podem ser utilizados em pacientes que querem iniciar a amamentação, mas por algum motivo tem algum problema, como está com prolactina baixa, enfim. Esse medicamento, um antipsicótico, pode ser utilizado para pacientes que querem amamentar. Então, mais uma vez, é antipsicótico mesmo ou é... Enfim, questões. Aqui é explicando um pouco mais. Então, antes de terminar, lembramos de 4 vias, né? Certo. A primeira é positivos, a segunda é negativo. A primeira positivo está hiperativa e vai ficar normal. A segunda é hipoativa e vai ficar, que é dos sintomas negativos, que vai ficar ainda mais hipoativa. A terceira é dos sintomas extrapiramidais, característicos dos pacientes que tomam medicação antipsicótica típica, de primeira geração. E o quarto é da hiperprolactinemia, exatamente da galactorreia, amenorreia, enfim. Lembrar aqui desses receptores e esses muitos efeitos adversos. Eu falei dos efeitos adversos relacionados à dopamina, ao antagonismo de D2. Mas existem também antagonistas de M1, de H1. Então, existem outros efeitos que são importantes, mas que eu não trouxe nesse momento. Uma coisa que eu coloquei aqui, que foi muito boa na hora que eu fui conversar com meus colegas da liga, impregnou. Porque no estágio, o professor, o preceptor, o residente, ele fala assim, não, o paciente impregnou, chegou impregnada. Às vezes o próprio paciente fala assim, não, fiquei impregnado, não sei o quê, impregnei, pronto. E eu fiquei assim, cara, o que é isso? Porque aqui no Ceará a gente fala que impregnou a gente assim, ficou agoniado, não aguenta mais, sei lá, ficou com muito calor e ficou agoniado. Ou impregnou de um cheiro ruim, impregnou. O que significa impregnar? Exatamente o paciente ter CEP, que são os sintomas extrapiramidais. Então, no estágio é muito comum, fala assim, o paciente impregnou. Então, você evita antipsicóticos que têm o maior risco de causar CEP, exatamente porque se ele já impregnou, por exemplo, com aldol, você evita dar de novo aldol para que evite os sintomas extrapiramidais, certo? Aí, para finalizar os antipsicóticos típicos, tem esse gráfico aqui do Stahl, em que ele mostra o limiar entre os efeitos adversos e o efeito psicótico. Você vê que a linha de baixo, que é para você começar a ter efeito antipsicótico, efeito farmacológico, é muito próxima da linha que leva a sintomas e efeitos adversos. Então, nesses fármacos,
a nossa segurança, a nossa margem de erro é muito, muito, muito delicada. Então, eles não são tão ideais, porque entre a dose que você começa a perceber efeito no paciente e a dose que você precisa parar, precisa chegar no limite para evitar efeitos adversos, é muito próximo. O que já não é tão assim nos antipsicóticos atípicos, que são os próximos que eu vou dizer agora. Além de ter o receptor D2, que é esse simples aqui, ó, esse da esquerda, ele é como se fosse um antipsicótico típico, primeira geração, convencional, ele é simples. Lembrando que ele não é simples assim, ele tem outros receptores, ele tem outros antagonistas de receptor, né? Então, mas essa aqui, como o mais importante é o D2, ele colocou apenas o D2, e no antipsicótico atípico, que é o da segunda geração, além de ter todos aqueles outros de M1, H1, ele colocou como muito importante o 5-HT2A. Existem vários 5-HT, porque 5-HT são todos de serotonina. E também tem o de D2. Então, os atípicos, além de ter o básico D2 dos típicos, tem serotonina, antagonizam serotonina. E isso fez uma mudança muito grande na terapia antipsicótica. E por que começaram a chamar de atípicos? Foi porque o primeiro fármaco que eles perceberam que tinham essa característica atípica foi a clozapina, e ele percebeu, esse antipsicótico aqui, ele tem uma ação atípica, então ele é atípico. Senti aqueles irmãos do TikTok que ele fala várias coisas óbvias das frases e você fica, o quê? Então vamos lá. Dos antipsicóticos atípicos, existem duas grandes classes e duas outras classes que você junta para somar uma só. Quais são? Pinas, donas, pips e irips. Existem outros antipsicóticos atípicos? Existem. Que não tem essas terminações? Existe. Mas esses são os mais importantes. Você precisa saber disso. Precisa. Isso aqui é batata. A janela terapêutica é bem melhor. Eu coloquei mais lá na frente o gráfico da janela terapêutica dos antipsicóticos atípicos e vocês vão ver que a margem de segurança é muito maior. Então, a dose terapêutica e a dose para o efeito adverso são mais espaçadas, certo? Vamos lá começar com as classes. Primeiro, falar um pouco, né? Existe o antagonismo dos receptores 5-HT2A. Isso aqui é uma explicação dos caminhos neuronais. Por que essa inibição da serotonina, esse antagonismo da serotonina vai refletir positivamente na liberação de dopamina? Por quê? Aí você lê esse slide, você vê no Stahl, na capacitação, eu tentei explicar isso aqui, mas é algo que faz sentido, mas que meio que para a prática clínica não faz tanto, não é que não faz sentido, tem muitas coisas na nossa cabeça, né? Então, vamos continuar. Mas aqui está bem explicado, eu conferi algumas vezes esse sistema, GLUT é glutamato, né? Sistema glutamatérgico. Então, é mais ou menos antagonismo leva à inibição da dopamina, que leva a inibir o sistema GABA, que leva à liberação da dopamina. Basicamente é isso. Uma coisa que nega outra, que aí libera ela. Isso aqui são os caminhos neuronais. No Stahl tá muito bom, essa parte está bem explicada. Pronto. Aqui, o que é que acontece? Isso eu falei da dopamina, né? Aquele último slide, ele é importante você entender, porque você entende como que esses antipsicóticos são bons para sintomas negativos. Sintomas positivos, desde da primeira geração, a gente já está entendendo mais ou menos como estamos conseguindo lidar. Sintomas negativos, não, porque a gente pega uma via que está hipoativa pela patologia e deixamos mais hipoativa. Então, aquele sistema que eu mostrei anteriormente, que mostra que tem maior liberação de dopamina, ele é positivo por quê? Porque com maior liberação de dopamina, ainda que haja
a inativação de alguns receptores vai ter mais dopamina naquela via, na via mesocortical, que são dos sintomas negativos. Então, mais possivelmente, os sintomas negativos ou vão se manter no mesmo nível ou vão melhorar, entende? E aqui é porque que eles ajudam na hiperprolactinemia. Vou passar logo para a foto, né? Enquanto que no antipsicótico primeira geração, o que é que acontecia? Os receptores de dopamina, que geralmente indicam se vai poder ter a liberação ou não de prolactina, eles bloqueavam. Então, eles diziam assim, não precisa mais liberar prolactina. E o que acontecia? Se eu bloqueava o receptor, a dopamina não se ligava, então produzia prolactina adoidado. Já no antipsicótico de segunda geração, ao mesmo tempo que ele inibe os receptores de D2, porque ele é antagonista de D2, ele também é antagonista de 5-HT2A, que acaba que um estimula a liberação de prolactina, que é o receptor de 5-HT2A, de serotonina, ele estimula a liberação, não, a interrupção da liberação de prolactina, enquanto que a dopamina iria... Precisei parar aqui, garganta matando. Enfim, o que acontece é que a dopamina ela tenta inibir a liberação de prolactina, e enquanto que a serotonina estimula a liberação. Então, ter antagonista de receptor de D2 e de serotonina permite que fique em homeostase. Então, não é que o receptor de serotonina, o antagonista de receptor de serotonina, 5-HT2A, ele vai impedir a ação do receptor de D2, que também está no fármaco. Não, o que vai acontecer é que um vai estimular uma parte, o outro vai estimular outra parte, enquanto essa parte aqui seria de estimular para inibir a via, essa daqui é de estimular para ter o estímulo da via. Então, fica inibição por estímulo e acaba em homeostase. Pronto, esse é o gráfico divino, mostrando que o efeito antipsicótico está mais distante do limiar para o efeito antipsicótico, está mais distante do limiar para o efeito de sintomas adversos. Efeitos adversos, sintomas adversos. Então, nesse antipsicótico, você tem uma margem muito maior para testar com o paciente, para ver tolerabilidade, enfim, para ver a farmacêutica de como o paciente vai reagir, certo? Pronto, aqui são fotos, são imagens do STAL, mostrando, aqui mais antagonismo para a esquerda é mais antagonismo de D2 e para a direita é menos antagonismo de D2. Então, você vê aqui relacionando, aqui está 5-HT2A, né? Esse gráfico, esse aqui é de D2. Nesse de D2, você vê que a clozapina, por exemplo, ela tem maior antagonismo de D2 e maior antagonismo de 5-HT2A entre os antipsicóticos pina, como a clozapina, olanzapina, quetiapina e azenapina. O mesmo você pode perceber na risperidona, paliperidona, ziprasidona, iloperidona e lurazidona. Que os PIPs e URIPs estão mais potentes, receptor D2, menos potente do que ao receptor D2. Aqui é a foto inteira, está no STAL. Aqui é em relação ao receptor 5-HT1A, é aquela mesma comparação anterior, só que não em relação ao D2, em sim ao HT2A. E aqui é a ideia de agonista parcial. Lembrar lá da farmacologia básica, que existe a dopamina, que é a agonista total do receptor, ou seja, o receptor é dela. Então, quando ela se ligar ao receptor, vai ser um encaixe perfeito e vai gerar vai gerar a cadeia de reação, certo?
Mas existem antagonistas totais, quase que totais, e antagonistas parciais, ou agonistas parciais. E um dos antipsicóticos, o aripiprazol, ele não é necessariamente um antagonista, como são os antipsicóticos típicos. Ele é um agonista parcial. Então, não é que ele se contraponha à ação, não é que ele vai se conectar e impedir que aconteça uma cadeia de reação. É porque quando ele se ligar, a reação vai ser bem menor. Então, indicações terapêuticas para os antipsicóticos atípicos podem ser utilizados na depressão unipolar e bipolar, em quadros de mania, no transtorno de ansiedade, transtornos de ansiedade e também como sedativas ou hipnóticas. Aqui é mostrando quais são os receptores mais envolvidos nas ações. Para a esquerda, ele puxa de ações antidepressivas. Esse do meio, essa bolinha maior, é mais ou menos como é o antipsicótico atípico. Então, ele tem todos esses receptores. Agora, quais são os receptores que têm mais relação com a ação antidepressiva? É esse que está na esquerda superior. Já aqui tem a ação antimaníaca, são esses receptores que estão à direita superior. O mesmo acontece nessa próxima imagem, que fala das ações cardiometabólicas, tem o receptor X, vou falar mais lá na frente, que é um receptor que eu achei um pouco engraçado de aprender sobre ele, e também ações ansiolíticas e sedativas. Pronto. Os antipsicóticos, atípicos, eles foram muito bons, porque a gente começou a tentar reduzir os sintomas extrapiramidais. E a gente começou a ter uma janela terapêutica maior. Mas o que acontece? Por alguma coisa que a gente ainda não sabe, a gente ainda não sabe qual é o receptor que eles têm, qual é a morfologia da molécula que eles têm, mas por algum motivo, provavelmente por um receptor, eles têm um risco metabólico. Eles podem levar a síndrome metabólica. Alguns mais e outros menos. Os PINAs são de risco médio a risco alto, moderado a alto, risco metabólico. Por exemplo, alto é clozapina e olanzapina. Lembrando que a olanzapina é uma das maiores, é a que mais causa síndrome metabólica. Já risco metabólico médio tem a risperidona, a quetiapina. E já risco metabólico alto tem as outras, como aripiprazol, lurazidona, azenapina. E essas interrogações também estão no STAL, exatamente porque se é um risco metabólico baixo mesmo, é porque elas são bem mais novas, essas medicações. Tá? Então, aqui é o caminho do risco metabólico. O que acontece? Por algum motivo, alguns motivos que são explicáveis, mas os antipsicóticos atípicos, eles podem levar ao aumento do apetite. O paciente está com mais apetite, ganho de peso. Ele pode ganhar peso até ser considerado obeso e ter um aumento significativo do IMC. Com o aumento significativo do IMC, ele pode começar a ter dislipidemia, certo? Com a dislipidemia, ele começa a poder apresentar resistência à insulina, hiperinsulinemia, começa a ter insuficiência de célula beta pancreática. Você já está vendo para onde é que vai dar. Pode ficar com pré-diabetes e com diabetes. Então, é um paciente que é obeso, tem dislipidemia, tem diabetes, provavelmente já começa a desenvolver uma doença arterial coronariana. Então, ele leva a eventos cardiovasculares e a morte é prematura de 20 a 30 anos. Por exemplo, pacientes com esquizofrenia que tomam antipsicóticos atípicos, eles precisam ser monitorados, porque eles estão com risco de ter morte prematura devido à síndrome metabólica associada aos medicamentos. Então, falando um pouco mais das classes, vou passar um pouco mais rápido, porque tem muita classe, e acaba que existem alguns que são mais do cotidiano. Os PINAs são considerados antipsicóticos sujos, porque eles têm muitos receptores, isso de acordo com o STAL, né? Também é um antagonista de D2, de 5-HT2A, não só desses, mas principalmente desses. Foi o primeiro a ser considerado atípico, eu disse, né, que ele era um antipsicótico e tinha uma ação atípica, então ele é atípico. Ele é padrão ouro para pacientes com CEP e sem resposta a outros antipsicóticos,
Alguns psiquiatras já gostam de iniciar com clozapina, porque a clozapina, ela tem um baixo risco de CEP, e ela ainda tem, assim como o lítio, papel comprovado de diminuir o risco de suicídio. Então, eu penso, é um antipsicótico mais seguro, que pode dar menos, mais seguro no ponto de vista de sintomas extrapiramidais, e que vai ajudar a diminuir o risco de suicídio do meu paciente. Então, tem muitos psiquiatras que, em pacientes com esquizofrenia, já é a primeira escolha, mas não é primeira linha atualmente dos tratamentos, mas é padrão ouro para paciente que tem CEP. Então, tem CEP, você pode trocar para clozapina. Efeito colateral é um efeito colateral bastante preocupante, que é a granulocitose. A granulocitose pode causar sedação e síndrome metabólica, mas a granulocitose é, de longe, o efeito colateral mais preocupante. É tanto que, na posologia, né, existe a dose terapêutica, dose máxima. Eu não tenho tanta familiaridade com a clozapina, então eu coloquei o que tem no livro. Se tiver algum erro, algo assim, vocês podem me falar, mas que no livro fala que, nos materiais textos, né, fala que você tem que aumentar aos poucos, a cada 2 dias aumentar 25, ou cada dia aumentar 12,5, e realizar hemograma semanal, porque a granulocitose pode acontecer e ela é muito, muito, muito preocupante. O próximo, muito importante também, é a olanzapina. Muito, 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 muito importante. A olanzapina é uma das que eu mais vejo no estágio, a olanzapina. Só que ela tem um problema absurdo, que ela causa muito ganho de peso. E esse ganho de peso tem relação com todo o resto do caminho da síndrome metabólica. Então, ela é um pouco mais segura, porque ela causa um pouco menos de sintoma extrapiramidal, mas ela pode causar sedação e causa ganho de peso. Então, e isso pode ser muito importante para alguns pacientes. Alguns pacientes podem não querer tomar pelo ganho de peso. É utilizado em pacientes com transtorno afetivo bipolar e também em associação com ISRS, que são como a fluoxetina, por exemplo, em pacientes com depressão ou ansiedade. Então, ele pode associar a olanzapina com a fluoxetina, por exemplo. Mais uma vez, não tenho familiaridade com a posologia da olanzapina, isso aqui tem nos livros textos, como dose terapêutica, dose máxima, e que o início seria de 5 miligramas à noite, no começo, né? Quetiapina, meu professor, ele fala que a quetiapina é o bombril da psiquiatria, porque ela serve para tudo, literalmente tudo. Você quer dormir? Quetiapina. Antidepressivo? Quetiapina. Antipsicótico? Quetiapina. O princípio ativo dela é a norquetiapina e possui mais receptores do que a própria quetiapina. Ela é considerada cachinhos dourados e família Urso. Inclusive, é algo que está no estalo, não sei se você tem uma ideia dele, mas é muito interessante essa comparação que ele fez. Em doses menores, vou logo passar para a próxima imagem, que ela é fenomenal, é do livro do Stahl, né? Em doses menores, o que acontece? O bebê urso, né? Em 50 miligramas, mais ou menos, de 25 a 50 miligramas, ele é hipnótico. Então, é aquele paciente que está com dificuldade de dormir, independente da causa. É um paciente que tem ansiedade e está com dificuldade de dormir. Tem transtorno depressivo e está com dificuldade de dormir. Ou está num episódio hipomaníaco e está com dificuldade de dormir. Você pode começar com a risperidona, que ele é um hipnótico, um bom hipnótico, nessa miligrama, certo? Não, agora você quer mamãe urso. Mamãe urso é em uma dose um pouco maior, 300 miligramas, e ela tem ação antidepressiva. Ele pode ser utilizado como antidepressivo. Eu nunca vi sendo utilizado como monoterapia para antidepressivo, mas ele tem ação antidepressiva nessa ação de 300 miligramas. Já o papai urso, ele tem ação antipsicótica. Então, em 800 miligramas da risperidona, ele já é um antipsicótico. Chega junto, buf. Risperidona não, quetiapina. 800 miligramas da quetiapina, ele já chega como um antipsicótico. Terminar, tem a azinapina, que é muito similar à mirtazapina, que é um antidepressivo, certo? Ele tem uma função antidepressiva. Via de administração dele é sublingual, o que não é tão positivo, porque imagina que o paciente é psicótico e ele pode sentir o gosto do remédio, então isso pode potencializar um delírio dele. Enfim.
não provoca CEP. E a zotepina, ela é como se fosse uma clozapina piorada, de acordo com as más línguas dos livros textos. Porque ela é uma clozapina que pode causar mais sintoma extrapiramidal. Então, começando os donas, risperidona. A risperidona, ela é uma faca de dois gumes. Porque em doses baixas e moderadas, ela é um antipsicótico atípico. Então, ela tem aqueles ganhos positivos de não dar tanto sintoma extrapiramidal, enfim. Só que em doses maiores, ela diz assim, eu estava sendo muito legal com vocês, agora eu não vou ser mais. Agora eu sou um antipsicótico típico mesmo, e eu quero que todo mundo se lasque. É mais ou menos isso. Se a risperidona fosse uma pessoa, quem ela seria? É utilizado em pacientes com transtorno de espectro autista, transtorno opositor desafiador, déficit intelectual, entre outros. É utilizado nesses pacientes não porque eles têm psicose, mas como uma terapia de humor, de comportamento, enfim. Posologia. Risperidona eu vejo muito 6 miligramas por dia, 4 miligramas por dia. No caso, risperidona geralmente é 2 vezes ao dia, tipo 101, por exemplo. Um de manhã, nenhum à tarde e um à noite. É muito comum eu ver, tipo, o paciente toma 2 miligramas de manhã, não toma à tarde, toma 2 miligramas à noite. Ou 3 miligramas de manhã e 3 miligramas à noite. Enfim. A dose máxima é 10 miligramas, de acordo com a posologia dos sites de formulação. E começa-se com 1 miligrama 2 vezes ao dia, aí depois tomo 1 de manhã, 1 à noite, aí depois tomo 2 de manhã, 2 à noite. Ou você pode, por vez, tipo, 1 de manhã, 1 à noite, 2 de manhã, enfim. Depende muito de como o médico gosta de iniciar. Tem psiquiatra que gosta de começar logo com o voador e tem psiquiatra que gosta de ser mais cauteloso quanto às medicações. Né? Tem a paliperidona, que é o principal ativo da risperidona, tem uma meia-vida maior, menor risco de CEP. Por que ela tá aí? Por que eu disse assim, nunca ouvi falar de paliperidona, mas vou colocar nesse slide. É porque é uma medicação de depósito. Assim como o Aldol, que existe o Aldol decanolato, que é muito utilizado em pacientes agressivos, que não aderem à terapêutica farmacológica, existe a paliperidona, que você pode colocar um depósito e ela ser mensal. Todo mês você ia aplicar a medicação. Ela pode ser trimestral e está em estudo a formulação da paliperidona para semestral. Então, imagina aquele paciente que é não cooperativo, que é agressivo, que mora no interior, então tem uma dificuldade de acesso aos instrumentos de saúde, às estruturas de saúde do Estado. Você colocar uma medicação nele de depósito que vai durar 6 meses, então só daqui a 6 meses é que você precisa voltar e ter toda aquela dificuldade de novo de poder aplicar, né? Muitas vezes o paciente psicótico não aceita, né, a medicação. Aí a ziprasidona, ela não apresenta ganho de peso e sedação. Aí aqui não tem o receptor X. O que é isso? Exatamente porque a gente ainda não sabe explicar exatamente qual é o receptor, qual é a via por A mais B que leva a esse impacto tão forte no metabolismo pelos antipsicóticos atípicos. Ele diz assim, tem um receptor X, envolveram matemática, já não gostei. Tem um receptor X que ele, de alguma forma, se relaciona no corpo do paciente e leva à síndrome metabólica. Então, a ziprasidona ela não teria, já que ela não leva ganho de peso e sedação. E a ziprasidona eu achei uma coisa interessante, não entendi muito bem porquê, mas existe a obrigatoriedade de ingesta de 500 quilocalorias para ter ação. Então, precisa ser ingerido uma refeição de 500 quilocalorias para que esse medicamento tenha ação. Se for ingerido menos que 500 quilocalorias, a ação antipsicótica vai ser menor. Outro que tem isso, eu acho que talvez foi esse que sumiu dos meus slides, é a lurazidona. A lurazidona também precisa ter essa obrigação de 500 quilocalorias. Existe um mnemônico, que eu vou já falar desse mnemônico. Eu aprendi num dia no estágio. É um pouco escatológico, vou até pedir não é escatológico, mas é um pouco, enfim. A iloperidona é um novo fármaco, ele tem efeito colateral muito importante para paciente cardiopata.
Mas ele tem menor risco de CEP, menor de sedação, menor risco de sedação. Eu nunca vi também iloperidona, mas tem no Stal. Pronto. Vou terminar as classes para poder falar para vocês. Acho que esse é o último slide, porque essa capacitação está incompleta. Está incompleta. Então, peço até perdão, porque essa apresentação está incompleta, mas já está dando quase 50 minutos. Né? O rapaz fala muito. Então, tem uns PIPs e RIPs. Então, tem um aripiprazol, que para mim é RIP e PIP, mas tudo bem. Ele é muito utilizado na esquizofrenia, no transtorno afetivo bipolar, na depressão. É mais seguro para ser utilizado em crianças e adolescentes. Claro que, a depender do transtorno, a depender do quadro psiquiátrico, é uma dose diferente, mas ele pode ser utilizado em crianças e em adolescentes. Eu acho que a idade mais nova que pode usar aripiprazol é 6 anos, mas eu não lembro qual é a patologia que pode ser, da qual pode ser utilizado, né? Causa menor sedação, tem menor risco de síndrome metabólica, mas causa acatesia independente da dose. Então, ele pode... Acatesia é o sentimento de inquietação. Então, o paciente pode ficar com esse sentimento de inquietação e de agitação, independente da dose, seja baixa, seja alta. Aí tem o Bexpiprazol. Tem um X aqui depois do E, certo? É irmão do aripiprazol, mas causa menor sedação e menor ação muscarínica, como boca seca, constipação. E tem a cariprazina, que impacta no humor, como não explicam direito, que talvez não se saiba ainda como exatamente que ela implica no humor, mas ela é muito utilizada na esquizofrenia, mania e depressão unibipolar. Pronto. Terminou. Pessoas, acabou a aula aqui. O que eu vou falar é off do off, certo? Tava um dia no estágio, eu vou nem falar porque não vou expor as pessoas, né? Mas eu tava com um residente e ele falou assim, você sabe quais são os antipsicóticos que têm melhor relação com a depressão bipolar? Que você pode utilizar na depressão bipolar, que tem maior eficácia, enfim. O que tem até maior usabilidade, né? Aí a gente não entendeu. Aí ele falou rola. Aí você ficou assim, que, professor? Como é? É porque é risperidona, olanzapina, lurazidona e aripiprazol. Você gravar esse mnemônico, eu acho que ele viu isso porque tinha da época dele na prova de residência. Antipsicóticos relacionados com a depressão bipolar são positivos. Então é isso. Esse experimento foi... É nóis.